Fala, futuro servidor da UFRN, tudo bom? Professor Fábio por aqui, para a nossa aula de revisão para o segundo dia do concurso da UFRN. Nós tivemos aí um concurso no domingo passado, nós fizemos aqui uma revisão, e você que assistiu essa revisão, certo? Com certeza fez uma prova mais tranquilo, certo? Porque muito do que eu falei na revisão da Lei 8.112 para o concurso da UFRN, no sábado passado, certo? No domingo, certo? Estava basicamente o que a gente falou aqui no aulão, certo? E aí, o que é que eu vou fazer para esse domingo agora? Já que aqui é o aulão de véspera, certo? Eu vou responder, certo? A prova que nós tivemos, certo? Pode observar, a aula do sábado passado, ela está aqui no nosso canal do YouTube. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadazinha na aula. Inclusive, tem até uma hora que salvo engano, foi na última questão, em que o gabarito ele não saiu de acordo com a questão lá, da nossa revisão da semana passada. Mas o conteúdo, inclusive o resumo estratégico, que também vai estar aqui na descrição desse vídeo, pode olhar a descrição que tem o link, certo? Vai ter um resumo estratégico para você, certo? E aí vamos ver se amanhã, no domingo, a gente replica também os mesmos conteúdos como foi no domingo passado, certo? Então, nós vamos fazer aqui uma premonição, certo? A premonição para o concurso da UFRN para o segundo dia de aplicação de provas. Você que ainda não me segue, está aqui o meu Instagram. Siga o Instagram depois da prova, vamos bater um papo, veja se as questões caíram ou não. E aqui, por óbvio, o Instagram do curso. Tranquilos? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão, certo? A prova da UFRN ela foi aplicada no dia 8 de 6 de 2025, certo? Então, vamos para a nossa primeira questão, que na sua prova é a questão de número 11, foi o modelo de prova que eu peguei, certo? Então, lá vai estar a nossa questão 11 da 8.112. Vamos com calma, lendo de forma atenta, fazendo exatamente como eu disse na semana passada. Vamos embora? A servidora pública federal Cleciane realizou uma reunião com sua equipe para ressaltar a importância da prestação eficiente do serviço público aos usuários, baseado no correto desempenho dos deveres, galera. Estava na revisão, eu acho que foi a questão 18, foi aquela questão que eu falei no início aqui da revisão, que tinha lá proibições e deveres, foi uma premonição. Você assistiu essa revisão, você viu que eu falei dessa questão, né? Foi uma premonição. Eu falei do sábado passado, no domingo, estava na prova. Só, galera, eles vão tentar confundir você com deveres e proibições. E caiu. Caiu. Eu acho que eu vou jogar 6 números, ver se eu acerto na Mega Sena. Beleza? Então, pessoal, ó, deveres. Certo? Uma coisa, pessoal, são os deveres. Certo? Outra coisa são as proibições. Vez por outra, as nossas bancas de concurso, elas costumam fazer isso. Por quê? Porque o perfil Compev é o perfil letra de lei. Só que ele não traz apenas aquela letra de lei limpa e seca. Ela conta uma historinha, ela traz um textinho. Se vocês observarem, mais ou menos, ó, daqui para trás, tudo isso aqui, pessoal, não interessa muito a questão, ó, certo? É só uma introdução à questão, beleza? O que ele quer mesmo está aqui, ó, no desempenho dos deveres. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o artigo, olha só, o artigo 116, ele está falando dos deveres. Se nós pegarmos o artigo 117, ele está falando das proibições. Se eu não chego a nada, o 117 fala das proibições, certo? Desempenho dos deveres do servidor. Conforme eu falei do servidor. Dentre os, olha o que ela quer, olha o que ela quer, ó. A banca, os deveres, que são obrigações previstos do regime. Eu não tenho como dar essa aula sem lembrar do sábado passado, me perdoe. Do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Cleciane ressalta o DI. Então, pessoal, como eu disse no aulão passado, quando ele tem deveres e quando ele tem proibições, ele pega deveres e coloca proibições. Ou ele pega proibições e coloca deveres, foi o que a questão fez.
certo? Então, vamos lá. Na nossa questão 11, preste atenção. Olha a letra A. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança. Conste, companheiro ou parente até segundo grau civil. Pessoal, será que isso é um dever? Você tem a obrigação de manter. Não, pessoal, isso aqui é uma proibição. Isso aqui é uma proibição. Isso aqui não é um dever, é uma proibição do servidor. Promover manifestação de apreço ou desapreço do recinto da repartição. É um dever seu? Ficar babando? Ah, é isso. Não, pessoal, isso aqui também é uma proibição. Exercer a função de gerência ou participar da administração de sociedade privada, seja ela personificada ou não. Galera, será que você tem o dever de exercer uma função de gerência ou participação em administração? Não. Isso aqui é uma também proibição, não é dever, ó, certo? E aí o nosso gabarito, letra D, é um dever cumprir as ordens superiores e ele traz de acordo com o artigo, ó, exceto aquelas que forem manifestamente ilegais. Olha que questãozinha boa que a gente trabalhou no aulão passado. E essa aulão aqui, pessoal, eu vou dividir em duas partes, certo? Vai ser o mesmo vídeo, mas em duas partes. A primeira, resolvendo as questões da prova da UFRN anterior, certo? Do dia 8. E a segunda parte, que é o mesmo vídeo, não precisa passar para outro, eu vou trazer o meu material de aula e a gente vai dar uma pincelada lá dentro do Word, uma revisão geral dentro da própria lei, beleza? Bom, na questão 12 ele traz mais, como eu disse, ó, ela vai sempre, a boca sempre vai trazer um casozinho concreto, ó, até aqui, né? Antenor foi aprovado em concurso público para preenchimento de cargo no Poder Executivo. Visando encontrar informações sobre dispositivos de regulamento, a posse, e também estava lá no nosso material, certo? Eu vou só dar um spoiler aqui bem, bem rapidinho. Olha aqui o negócio. Isso aqui é meu material de aula, certo? Deixa eu só dar um spoiler aqui, ó. Quem assistiu minhas aulas da Lei 8.12? Isso aqui é o material. O que é que eu faço? Eu abro a Lei 8.12, eu vou comentando. Eu não trago slides prontos como dessa revisão, certo? Eu pego e vou fazendo os slides, certo? Eu pego a lei limpa e seca, a gente vai comentando. Pessoal, olha só um bizu aqui. Quem foi meu aluno? Isso aqui eu chamo de pequenos grifos, certo? Pequenos grifos. Olha um negóciozinho aqui que eu trago aqui para vocês, como é bem bonitinho. Peraí. Aqui, ó. Ó, veja só, deixa eu só diminuir aqui o zoom um pouquinho. Olha só. Quem presta atenção nas minhas aulas, certo? Fixe isso aí. Fixe isso aí que vocês estão vendo na tela. Deixa eu voltar agora para a questão, certo? Sobre a posse do exercício, Antenor ficou ciente de que 2 pontos é a questão 12 que nós temos, certo? Vamos de baixo para cima, certo? Lá da questão 12, vamos de baixo para cima. O servidor será exonerado se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias, contado do ato de provimento. O servidor será exonerado se ele não tomar posse. Se lembra? Nomeação, posse, exercício. O NPE, nomeação, posse, exercício, certo? Você que foi meu aluno, né? E aí já fica o convite para você que está assistindo. Nós estamos abrindo, né? Nós estamos com matrículas abertas, só entrar em contato pelo WhatsApp do curso, da turma Missão Aprovação. E a Lei 8.12 está dentro da turma Missão Aprovação. É uma turma que vai preparar para a Polícia Penal do RN, Polícia Penal da Paraíba, Guarda Municipal de Mossoró, Guarda Municipal de Natal, técnico do INSS, Detran do Rio Grande do Norte e PER. E outros concursos que caem, direito constitucional, direito administrativo, língua portuguesa, direito 812, informática, e assim sucessivamente. Então, vamos lá, galera. Quem é meu aluno, ó, não cai na pegadinha dessa, porque o material dele está aqui com um pequeno grifo, ó. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto, certo? Então, pessoal, você, ó, e quando é que ele vai ser exonerado? Está aqui também, ó, na nossa lei, ó, no meu material lá, ó. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado ser feito ato de sua designação para a função se não entrar em exercício. Então, você foi nomeado, certo? Como diz aqui a questão, ó. O servidor será exonerado se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias. Ele foi nomeado, mas não tomou posse. E aí, pessoal? E aí? E aí? Não, ele não será exonerado. Olha aqui, ó. Olha aqui, voltando para cá.
E qual é o prazo do artigo 1º, parágrafo 1º? Está aqui, ó, também, ó. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Isso aqui é meu material, pessoal, que eu uso em aula. E eu não replico em aulas. Por exemplo, na uma missão aprovação, eu vou produzir outro material desse aqui. Nunca é o mesmo material. Então, pessoal, ele não será exonerado. Olha aqui, ele não será exonerado. Será tornado sem efeito, certo? O ato lá como diz aqui, ó. Deixa eu voltar para cá para que vocês memorizem. Essa questão, óbvio, que não vai cair de novo. Ou vai, ninguém sabe, né? Certo? O ato será tornado sem efeito. Beleza? Então, já não é a nossa letra D. 6. O servidor removido para outro município terá, no mínimo, 10 prazos. Eu sempre digo isso em sala de aula, né? Prazo, no mínimo 10. E, no máximo, 30 dias. Pessoal, vocês podem riscar a prova desse jeito que eu estou fazendo, viu? De prazo para retomar o desempenho de suas atribuições do cargo. Excluídos desse prazo o tempo necessário para o deslocamento da nova sede. E aí, pessoal? Certo? E aí, o que vocês me dizem? Certo? O servidor removido para o município terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias, contado aí seu prazo, certo? Aí eu vou excluir desse prazo o tempo necessário para o deslocamento, sim ou não. Professor, eu não me lembro direito, certo? Vamos lendo, a gente vai construindo. Vamos ver a letra B. O afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da Administração Pública Federal poderá ser concedido ao servidor em estágio probatório, ficando vigente a contagem de estágio probatório durante esse período, certo? Durante esse período. E aí, pessoal? É ou não é? Artigo 20. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas licença para afastamento. E aí, ó, bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública federal. O que diz aqui? Afastamento para participar de curso de formação decorrente, ó, ele traz justamente isso aqui, ó. E o estágio probatório, professor? Aí, detalhe fundamental, aqui, ó, para outro da administração federal, viu? Outro da administração federal. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças, afastamentos, tal. Bem assim na hipótese de participação em curso de formação. E será retomada a partir do término do impedimento. E o que ele diz aqui? Ficando vigente a contagem do estágio probatório durante esse período, certo? Durante esse período. E não fica vigente o seu estágio probatório, certo? Não fica vigente o seu estágio probatório, certo? Não fica vigente o seu estágio probatório. Então, o que quer dizer aqui? Fica vigente como se continuasse contando. Não conta, ele interrompe. Você pode tirar se for para outra administração, mas não fica vigente. É o que diz aqui o artigo 20, ó, no seu parágrafo 5º, certo? Isso será retomado quando ele terminar o curso lá de formação. Só que questão boa, essa questão era boa. E essa C? Essa C, galera, a gente vai encontrar lá no artigo 18, certo? Lá no artigo 18, ó. O servidor que deva ter exercício em outro município, a razão de ter sido removido, restribuído, requisitado, cedido ou posto de exercício, o professor terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias, contados do ato para a sua retomada do efetivo desempenho das atribuições, incluído o tempo necessário para o deslocamento. E o que é que diz aqui, ó? Servidor removido para outro município, tal, excluído. Portanto, não pode também ser a letra C, porque ele exclui. Aqui ele diz, ó, excluído o prazo necessário para o deslocamento. E o artigo 20, ele diz, ó, incluído. E aí também não é. Professor, e a letra A? A letra A da questão 12 é o nosso gabarito. A promoção não interrompe o tempo do exercício
que passa a ser contado o novo posicionamento da carreira, a partir da data da publicação do ato que promove o servidor. Portanto, a questão 12 é a letra A. Se eu não estou enganado, esse artigo aqui, se eu não estou enganado, ele é o artigo 17, lá da nossa lei 8.112. Questãozinha boa, que tem que memorizar a lei. Veja que, por vezes, como exemplo dessa questão, você tem que dar uma memorizada, outras você tem que interpretar, certo? É o complexo, mas não são questões muito difíceis. Questão 16, certo? Questãozinha 16 da nossa prova. Questão 16, ó. Josias é servidor, mais uma vez, como eu digo, ó, é o padrão, ó. Josias é servidor público federal e foi transferido para um setor de que trata questões relativas ao provimento. Ao se atualizar acerca das disposições legais da Lei 8.112, Josias constatou que, certo? E aí, pessoal, aqui é um assunto também bastante interessante, essa questão 16, certo? Que a Compev cobrou, certo? O servidor estava inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Aqueles R's que eu falei na revisão do sábado anterior. Reintegração, reversão, readaptação. Porque, vez por outra, e eu acredito que amanhã a gente vai ter uma outra questão desse tipo. Ou de reintegração, ou de reversão, ou de readaptação, certo? Prestem atenção. O servidor estável, olha o que diz aqui na letra A. O servidor estável, certo? Inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo, será reintegrado. E aí, pessoal, será reintegrado, ele é servidor estável, ele vai assumir um outro cargo, isso eu digo até nas aulas que estão gravadas. Ele vai reassumir um outro, ele vai assumir um outro cargo, ele vai para o estágio probatório, mas lá ele é o quê? Ele é inabilitado, ele é reprovado naquele estágio probatório. Ele é reintegrado? Não, ele é reconduzido, galera. Ó, artigo 29. A condição do retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e logo inciso 1, inabilitação de estágio probatório relativo a outro cargo. Portanto, a nossa letra A não pode ser. Ele não vai ser reintegrado, ele vai ser o quê, professor? Reconduzido. Bem, o servidor em disponibilidade, ao ser aproveitado, terá sua disponibilidade cassada e o aproveitamento tornado a ser feito, se não entrar exercício do prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica. Professor, eu não lembro essa previsão do 16, eu não lembro. Não lembro de jeito nenhum, certo? Então, quando isso ocorrer, pessoal, porque tem assuntos dentro da lei de procedores que são mais recorrentes, outros não. Quando isso ocorrer, o que eu recomendo para você? Você vai simplesmente olhar as outras alternativas. Se você chegou numa que você não lembra, não vai esquentar a cabeça, não vai se desesperar, não vai pensar nos boletos, certo? Você vai usando o que eu chamo a técnica do snipe, preciso, cirúrgico, certo? No momento adequado. Ok, então vamos lá. Ah, professor, eu não lembro muito da letra B. Vamos para a letra C. Professor, eu lembro. Recondução, reintegração, reversão. Então, vamos lá. A recondução, retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, conjunta médico oficial declarar insubsistentes motivos da sua aposentadoria. Aí você, não, professor, isso não é recondução. Eu lembro, certo? Eu lembro, isso aí não é recondução, certo? Por quê? Porque, ó, o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, o que é, quando ele fala servidor aposentado, ó, eu dei um bisu para vocês. Quando ele fala servidor aposentado, que ele retorna ao serviço. Como é o nome disso? É recondução. Vocês viram que recondução aqui, ó, inabilitação no estágio probatório, certo? Professor, mas eu não me lembro os outros efeitos da recondução. Aí a gente vai ver aqui, ó. Você viu que a recondução, vamos descer aqui do meu material,
Vou pegar aqui, artigo 29 é recondução. Vamos descer aqui, ó. Tá, 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 tá. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Então, pessoal, ó, aqui, quando ele diz, ó, recondução, não, aposentado por invalidez é uma reversão, certo? Então, não pode ser a letra C, porque diz que é uma recondução. Então, veja, quando você tem os conceitos de recondução, reversão, reintegração, nomeação, você tem os conceitos básicos, você consegue ir eliminando. Veja que eu estou fingindo que eu sou você, e você não tem ciência, não se lembra bem o que é saber. Então, você não sabe se está certo ou se está errado. Aí você vai eliminando, ó. Elimina essa daqui também. Se você tivesse, a partir de agora, você não sabe de nada. Se tivesse que chutar, ou você chutaria na B, ou você chutaria na D. Você não é louco de chutar na A, porque você já sabe que está errado. E nem a C, porque você também já sabe que está errado. Readaptação. Falei readaptação ao longo da semana passada. É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou dele resultando de sua transformação, quando? Invalidada sua... Não, professor, peraí. Quando eu falo invalidação, eu estou falando de readaptação. Readaptação, professor, é quando eu tenho... eu sou uma limitação da minha capacidade laboral, certo? Vamos voltar para cá, a gente já começa a revisar com outro material. Ó, quando eu falo de readaptação, aqui, ó, foi até a aula 2 que eu gravei, ó. Readaptação é revestidor, servidor e cargo público de atribuições e responsabilidades compatíveis com o quê? Ó, com a limitação que tenha sofrido. Então, aqui não é, tem nada a ver, certo? E o que é aquilo, professor? Daquela alternativa. Ó, é a reintegração. É a revestidura servidor estável anteriormente ocupado, ou resultado de sua transformação, quando, aqui, ó, invalidada a sua demissão. Então, aqui, nesse caso aqui, não é readaptação, aqui é reintegração. Portanto, o gabarito, pessoal, só pode ser letra B. Então, veja, na minha mentoria, no curso de missão aprovação e nas minhas aulas, eu sempre digo, você tem que usar a teoria do sniper. O sniper, pessoal, ele treina diversos anos, vários anos, para em um milésimo de segundo ele resolver uma situação. O sniper é um policial de elite, seja da polícia civil, seja da polícia militar, enfim. É aquele cara que é chamado em situações limites, situações em que é vindo ou morto literalmente. O cara tá com uma arma, tá com alguma coisa na cabeça da vítima, tá com a faca no pescoço da vítima, de uma criança. E o sniper treinou. Ele pegou uma revisão de véspera. Não, ele não pegou a revisão de véspera. Certo? O sniper, ele passa anos a fio treinando. Quantos tiros o sniper não dá até pegar um tiro de precisão? Mas se você não gostar de forças policiais, eu tenho um outro exemplo. Se você pegar a luta do Vitor Belfort e do Anderson Silva, já faz um tempinho, alguns segundos, a luta foi resolvida. O Anderson Silva desfere um chute que acerta o queixo do Vitor Belfort. Eu posso dizer que Vitor Belfort não estava focado naquela luta? Estava. Eu não posso dizer que o Anderson Silva não estava focado? Estava. E qual foi a diferença? O Anderson Silva usou estratégia. Comenta-se a época, né, que tiver curiosidade, bota aqui no YouTube mesmo que vai aparecer, que o Anderson Silva treinou mais de 1000 vezes o chute até conseguir acertar em poucos segundos. Então, veja, o sniper, o Anderson Silva e tantos outros profissionais, eles treinam e eles têm uma coisa chamada calma, paciência, cautela, frieza. Se você chegou aqui nessa questão e você não sabe o assunto, leia as outras alternativas, porque você não vai chegar a ver. Você já tem uma certa experiência, você leu 2, 3, 4 vezes 8.112, até pegar os bizus. Então, ó, perceba que essa disposição aqui, ela está no artigo 32, certo? Lá da nossa lei 8.112. Beleza? Próxima questão, tá aqui os grifos. Questão 17. Professor, pulou, porque eu estou resolvendo só da lei 8.112. Joseane, ó, servidora pública federal, quer conhecer os seus direitos relativos às gratificações adicionais em situações específicas. Eu sempre digo, a questão da gestante, a questão da mulher em toda lei,
Na tua missão aprovação, eu dou aula da lei também 7.210, que é a lei de execução penal. Eu sempre digo, meus alunos, prestem atenção. Toda a vida que nós tivermos uma previsão na lei que fale sobre mulher, que fale sobre idoso ou pessoa com deficiência, você tem que memorizar. Porque são situações que o seu examinador ele tem um olho mais clínico. Certo? Então, vamos lá. Pessoal, essa questão aqui, 17, é aquela questão que eu sempre oriento. Você vê uma alternativa e desce para cá. Então, você tem que ter a certeza. A servidora gestante ou lactante, e quando durar a gestação ou lactação, será afastada de operações de locais penosos, fronteira ou muito distante, insalubres ou perigosos, exercendo suas atividades em local salubre, em serviço não penoso e em serviço não perigoso. Certo? Quando a gente fala de atividade penosa, insalubre ou perigosas, tem a previsão da mulher quando ela está gestando ou lactante. Sim, ela será afastada desses locais. Portanto, pessoal, está correto. Então, você tem a certeza que o 1 está correto. Se você tem essa certeza, o que você vai fazer? Você vai descer para cá. Ó. Letra A. Aí diz, com base na lei do 2012, as afirmações corretas das quais Josiane deve estar ciente dos itens. Ele quer o correto. Cuidado, pessoal, que você tem que observar isso aqui, viu? Porque ele poderia colocar aqui as incorretas, ok? Então, você sabe que um está certo. Se você sabe que um está certo, ó, você tira a letra A, porque diz que é 2 e 3. E você tira a letra C, que diz que é 2 e 4. Então, a sua resposta está na alternativa 3 ou na alternativa 4. É assim que você vai fazer amanhã, certo? A previsão 2 estava no aulão da semana passada. Estava no aulão da semana passada, estava no slide, eu coloco no slide. Pessoal, não confunda adicional noturno com a atividade de serviço extraordinário. Com o serviço extraordinário. Está lá no slide, pode verificar. Pode ir lá no aulão da semana passada, que está lá. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 20 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte. Pessoal, o serviço noturno, ele é das 22 horas de um dia às 5 horas do dia posterior. Não é das 20 horas, é das 22, e não é às 6, é 5. Terá o valor aula, hora-aula, já estou pensando, professor. Terá o valor hora acrescido de 50%. E aí é 50%, pessoal, o adicional noturno. E aí? Não, professor, o adicional noturno é 25%, certo? O serviço extraordinário é que é 50%. Ah, então você já sabe que o 2 está errado, certo? Mas você já tinha essa informação indiretamente, porque agora você tem o B e o D, e nenhum deles tem o 2. Então, indiretamente, você sabia que isso aqui estava falso. Eu fiz só para você ver. Se o servidor exercer a função de direção, chefia de funcionamento, ou ocupar o cargo em comissão, a vantagem recebida será considerada no cálculo do adicional de férias. Ah, molesta, professor, agora torou na emenda. Calma, lê a próxima. Lê a próxima. Não lembro, professor, não lembro. Ah, meu Deus. Calma, meu Elon Musk. 4. Somente será permitido ser extraordinário se for para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite de 2 horas por semana. Aí você, professor, é mesmo. É 2 horas por semana. Ah, professor, então é a letra D, é a letra D. Não, não é a letra D. Porque não é respeitado o limite de 2 horas por semana, mas 2 horas por jornada. Portanto, não é a letra D. É 1 e 3. É a letra B. Professor, é a letra B. É a letra B. E eu trago aqui para vocês. Adicional de férias, um texto, parágrafo único. No caso, servidor exercer a função de direção, chefia de funcionamento ou que ocupar a cargo de comissão da respectiva vantagem será considerado, respectiva vantagem será considerada para o adicional de que trata o adicional de férias. É o que diz o 3. Se o servidor exercer função de direção de funcionamento, ocupar a carga de comissão, a vantagem recebida será considerada no cálculo do adicional de férias. Portanto, letra B.
Tá vendo por que você não pode ser apressado? Se você for apressado, dá errado. Questão 18, pessoal. Questão 18 é bem interessante, essa questão 18. José Mário, servidor público federal, é incumbido de informar os outros servidores acerca dos casos legais de licenças que podem ser concedidas. Faltando-se na lei dos setores, uma das informações sobre licença fornecida por José Mário é a de que. Então, a gente vai pegar a questão 18 aqui. Se eu não me engano, foi a penúltima questão da sua prova. Certo? O afastamento para tratos de assuntos particulares, certo? Poderá ser concedido ao servidor estágio probatório, a critério da administração, pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. A licença, pessoal, de que trata o artigo sobre tratar de interesses particulares, ela sim sem remuneração, até 3 anos, não pode ser renovada, certo? Mas existe porém, que ela não pode ser, poderá ser concedida em estágio probatório, não. Estágio probatório, não. Há uma vedação, certo? Lá no nosso artigo 91 sobre isso, certo? Não pode ser em estágio probatório, beleza? Letra B. O afastamento do exercício do cargo efetivo poderá ser concedido ao servidor após cada quinquênio de efetivo exercício por até 6 meses, mantendo-se a remuneração em casos. Remuneração, perdão, caso seja a participação do curso de capacitação profissional havendo interesse da administração. Professor, e aí? E aí, pessoal, você vai pegar aqui o artigo 83, porque ele modificou o prazo. Não são 6 meses, são 3 meses. Olha que pegadinha, olha que pegadinha. A licença que for concedida ao servidor no prazo de até 60 dias, o que, eu digo nas minhas aulas, pessoal? Prazos são fatais. Viu o número, viu o prazo, memorize. Contados a partir do término de outra licença, a espécie será considerada como prorrogação. Professor, eu não lembro direito. Eu não lembro direito. Então, leia a outra. A licença remunerada poderá ser concedida ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto de internacional ou para o exterior, para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivos ou legislativos. Essa licença é concedida? Mas é uma licença, sem remuneração. É lá na inteligência do artigo, 84, seu parágrafo 2º. Portanto, pessoal, o nosso gabarito aqui da 18 é a letra C, certo? Se você tirar uma licença da mesma espécie dentro de 60 dias, ela é considerada como de prorrogação da anterior. Tem que ser da mesma espécie, ok? E a outra questão que o concurso da UFRN trouxe, a questão 19, Jonatas, seria Jonatas ou Jonatas, para quem não tem acesso, Jonatas é servidor público federal e está interessado em informações mais detalhadas sobre o seu vencimento. Pessoal, remuneração, vencimento é sempre um tema quente. Consultando a tutela da Lei 8.112 acerca desse tema, Donatos obteve a informação de quê? Certo? Lá da nossa questão 19. Vamos de baixo para cima. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, porém, não são considerados como de efetivo exercício. Pessoal, lá no artigo, certo? No artigo 44, artigo 44, ele traz informação. São considerados como de efetivo exercício. E aqui, o que matou a questão foi o não. O não, ele pegou, ele matou. Então, não é a nossa letra D. Certo? O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter transitório é irredutível, certo? É irredutível. Aí, qual é o erro dessa questão, professor? O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter transitório. Transitório, não, certo? Transitório, não. Professor, onde é que a gente tem isso? Artigo 41. Vamos lá para a nossa lei. Lá para a nossa lei. Baixa aqui para o artigo 41. Opa, passei demais. 41. Deixa eu ver aqui. 37, tá bem pertinho. Aqui. Ó, o que a questão perguntou.
certo? Ó, o vencimento do cargo efetivo acrescido, ó, das vantagens permanentes, certo? Permanentes, e não transitório. Por isso que também não pode ser a nossa letra C. Pegadinha, eu disse para vocês, quem é nosso aluno aqui sabe, é pegadinha, onde tem um não, ele vai tirar um não, ele vai negar, onde tem afirmativo, ele vai negar, certo? Professor, e é assim que a banca trabalha, é assim, certo? A letra B, você vai tirar por uma dedução lógica, certo? A retribuição recebida por um servidor pelo exercício de direção é excluída do teto da remuneração. Quer dizer que ele pode receber qualquer valor? Óbvio que não. Se a gente tem um teto de remuneração, esse teto é para ser respeitado, esse teto é para que o servidor saiba até onde ele pode receber, porque senão nós teremos servidores aí recebendo 500, 600, 700 mil reais. Eu estou falando de servidor, não estou falando de magistrados, que aí é outra discussão que se tem, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Certo? E aí a gente vai pegar a letra A. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria de disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Letra A. Professor, é 60 dias mesmos? É 60 dias mesmo. Certo? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui Deixa eu pegar aqui. Ó, artigo 47. O servidor em débito com horário público, ele tem o quê? 60 dias para quitar o débito. Se ele não quitar, ele vai para a dívida ativa da União, certo? E aí tem outras implicações. Galera, nós respondemos aqui todas as questões que foram do concurso anterior da UFRN, certo? E agora eu vou pegar a minha lei aqui e vou tecer alguns comentários, certo? Eu vou passar aqui por toda a lei, certo? Do que eu acho que pode vir amanhã. Então, nomeação, posse, exercício já é um tema bastante batido, certo? Bastante batido dentro da lei 8.112, já temos diversas questões sobre isso, certo? E aí, o que é que eu vou trazer aqui para vocês? Só alguns bizus do artigo 5º, para vocês darem uma lida do que é os requisitos básicos da nacionalidade brasileira e não de brasileiro nato. Eles podem perguntar algo desse tipo para vocês. A quitação com as obrigações militares e eleitorais é uma soma, não é uma exclusão ou uma alternância. Você tem que ter 18 anos. Nós podemos ter concurso, podemos ter concurso somente para pessoa com deficiência, mas nos concursos habituais, certas pessoas com deficiência, apesar da lei dizer pessoas portadoras de deficiência, mas temos pessoa com deficiência, a porcentagem que a Lei 8.112 diz é que é de até 20%, e não de 20%, de até 20%, certo? A investidura ocorre com a posse, veja que já está tudo pisurado aqui nesse meu material, né? E aí, ó, quem é meu aluno tem acesso a esse material, certo? E aí, ó, nomeação para posse 30 dias, posse exercício 15 dias, certo? E aí, olha o bizu que eu trago no meu material, que caiu na prova da UFRN, pessoal. Se for nomeado e não tomar posse, isso aqui eu faço em aula ao vivo ou nas aulas gravadas. Resultado, nada. Ou pela lei, tornado ser feito ato de provimento. Para a própria pessoa, não tem uma penalidade muito grande, porque ele é tornado ser feito. Ele já demonstrou que não quer aquele serviço. Agora, se tomar posse e não entrar em exercício, o resultado é exoneração. E eu sempre digo em aula, o que, é que eu digo em aula? Sua banca vai dizer que ele vai ser demitido. Não, ele vai ser exonerado se não entrar em exercício. Aqui eu trago as formas de provimento de cargo público, reversão, readaptação, aproveitamento, reintegração, recondução. O que, é que eu acho mais importante? Concurso público, né? O prazo de validade é de até 2 anos e não de 2 anos, certo? Pode ser de provas ou de provas e títulos e tal. Parágrafo 2º diz, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado, certo? A gente tem aqui a questão da posse e do exercício, certo? Da posse e do exercício. E aí, ó, a posse ocorrerá do prazo de 30 dias e tal, contado do ato de provimento.
Após, pode ser por procuração, detalhe para procuração específica para aquele ato, certo? Aí o pequeno grifo que eu mostrei a vocês na questão, certo? Vai ter que passar por uma junta médica para saber se ele é apto físico e mentalmente para o exercício daquele cargo. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado ser efetuada sua designação se ele não entrar em exercício no prazo previsto no artigo, certo? E por aí vai. Aí tem assentamento funcional. Bom, aqui, o artigo 20, é interessante vocês derem uma olhada também, certo? Que durante o estágio probatório, ele não vai perguntar essa questão dos 24 meses que aparece aqui, que a gente sabe que a efetividade é alcançada com os 3 anos, mas pode ser que ele pergunte uma coisa disso aqui, ó, civilidade, disciplina, vai ser observado do servidor durante o estágio probatório. Capacidade iniciativa, proatividade, responsabilidade. Outra coisa que eu acho importante, artigo 22, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada julgado ou alternância de processo administrativo, sempre pegando a ampla defesa. E aqui, pessoal, pode ser que amanhã, domingo, caia alguma questão disso aqui, ó, de readaptação, que é o servidor que sofre limitações da sua capacidade laboral, tem que ser, o cargo tem que ser análogo, tem que ser compatível, né, de escolaridade e remuneração. A reversão, que a reversão é para o servidor aposentado e tem duas possibilidades. Aquele que foi aposentado por invalidez, mas não existe mais os motivos daquela, né? Estão insubsistentes os motivos daquela sua aposentadoria por invalidez, então ele reverte, né? Ele faz uma reversão ao serviço público ou no interesse da administração. E aí, pessoal, ó, se eu fosse examinador, o examinador já tratou sobre isso na prova do domingo passado, né? Eu trataria esse, certo? Quando é que pode ocorrer a reversão? Que ele tenha solicitado, que a aposentadoria tenha sido voluntária. O primeiro caso é por invalidez, o segundo é totalmente diferente, não tem nada a ver com invalidez. Tem outros casos que servidores estão aposentados. Então, ele tem que solicitar a reversão, a aposentadoria tem que ser voluntária, ele tem que ser estável enquanto estava na atividade, certo? A aposentadoria tem ocorrido em 5 anos anteriores àquela solicitação dele. Há uma possibilidade, há uma obrigação que haja cargo vago, por exemplo, ele vai para o mesmo cargo, aquele que foi decorrido de sua transformação, certo? E aí o 27 é uma questãozinha muito boa que eu colocaria. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Então, mudaria a data, certo? E aí, meu amigo, aí era isso. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável do cargo anteriormente ocupado ou do resultado da sua transformação. E aí, ó, o bizu aqui, que é o ouro, ó. Quando invalidada a sua demissão. Então, falou reintegração, eu estou falando de uma demissão em que uma decisão administrativa ou judicial, certo? Invalidou a demissão. Essa é a reintegração. Conceito básico para a prova de amanhã. Recondução. Recondução, eu tenho duas possibilidades também. É o retorno servidor estável, ó. Veja que a banca disse, ó, o servidor era estável, naquele caso que a gente respondeu, certo? E vai decorrer de quê? Inabilitação, estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anteriormente ocupante. Aí você vai prestar bastante atenção nisso na hora da sua prova. Dado aproveitamento, não vou tratar aqui. As obras de vacância, interessante que você tenha uma noção, certo? Que é vacância, quando o cargo ele fica vago. Então a gente tem aqui exoneração, a demissão, certo? A promoção, a readaptação gera vacância, a aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou até o falecimento. Remoção e redistribuição. A banca trouxe, eu sempre digo, pessoal, cuidado, isso aqui é tema quente, caiu. Quem assistiu minhas aulas, quem assiste minhas aulas do Lei 1112, sabe que eu sempre digo isso, pessoal. Remoção e redistribuição são temas quentes para cair, certo? Caiu remoção. Quem sabe no domingo agora, amanhã, cai redistribuição, né? Remoção, eu removo pessoas, redistribuição, eu removo cargo, vago ou não. Né? Então, vocês vão prestar bastante atenção à remoção. Tem ex officio, tem de ofício, perdão, é critério da administração. Uma coisa que eu acho bem interessante, deixa eu pegar aqui. Espera aí.
Pronto, essa parte 3, ó, que se eu fosse examinador, eu trabalharia isso aqui, ó. A remoção, a administração pode deferir ou não, porque tem situações em que a administração ela não tem o que fazer. É o 3, ó. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Quando? Para acompanhar cônjuge, companheiro, também servidor público, civil ou militar, qualquer dos poderes, que foi deslocado no interesse da administração ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro, dependente de suas dispensas, certo? Condicionado à comprovação por junta médica oficial. E aí tem a terceira possibilidade, né, que é em virtude do processo seletivo promovido pelo próprio órgão. A redistribuição, ela tem alguns preceitos, ela segue alguns preceitos, deslocamento do cargo de provimento efetivo ocupado ou vago, e aí tem que ter interesse da administração, equivalência de investimentos, manutenção da essência do cargo, e aí vocês vão ler para a prova de amanhã. Inclusive, o resumo vai estar aqui na descrição, certo? Substituição. E aí, pessoal, a Copérsia, a banca, ela cobrou direitos. Aliás, perdão, ela não cobrou direitos e vantagens, né? Pode ser que domingo agora ela cobre, então atente-se isso na sua revisão, certo? Vá sabendo a diferença de vencimento e a diferença de remuneração, certo? Vencimento é a atribuição pecuniária para o exercício do cargo público, já a remuneração é o vencimento, então o vencimento está dentro da remuneração. No cargo efetivo, há acrescido as vantagens pecuniárias permanentes, certo? Permanentes, certo? E lá dizia naquela questão, falava que era o vencimento, acrescido as vantagens, o quê? Das vantagens temporárias. Se lembra? Deixa eu voltar aqui. Eu estou com o slide ainda aberto aqui. Falava das vantagens temporárias. Cadê? Deixa eu ver se eu acho que era a questão aqui para a gente ver. Como a gente não edita a aula, deixa eu ver aqui se eu acho. Qual era a questão? Peraí, isso aqui é a primeira. Deixa eu ver se eu acho que é aquela questão para a gente ver exatamente aqui. Peraí. Servidor de disponibilidade, recondução, retorno. Afastamento, licença. Agora que eu quero achar, eu não acho. Tá aqui, ó. Vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter transitório, é irredutível. O vencimento do cargo acrescido das vantagens de caráter permanente, certo? Não é temporário. E aqui também, ó. Aí, quando ele fala da remuneração, ele traz os dois, ó. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens. Qual a vantagem? As vantagens permanentes, porque as temporárias, de regra, você não vai incorporar. Beleza? Temos aqui, passando. Aí você tem as vantagens aqui, né? Indenizações, gratificações adicionais. Lembrando que as indenizações, elas não incorporam. Sua prova vai dizer que incorpora, certo? E aí ele traz aqui todas as indenizações, certo? Um resumozinho para vocês é bom para vocês irem lendo. Pessoal, desse daqui, eu acho interessante que a gente tem o auxílio moradia, certo? Só estou só fazendo aqui o bizu, certo? Olha a quantidade de gratificações e adicionais que a gente tem. Certo? E aí, no resumo estratégico que eu estou deixando, vocês vão ter acesso a isso, certo? A gente fez um resumo sobre isso. Qualquer coisa, assiste a aula também da semana passada, certo? Que possa ser que caia alguma coisa também relativa. Pessoal, ó, isso aqui que caiu, ó, o adicional de atividade penosa, insalubre, certo? E aí, ó, ele traz todas aquelas previsões, certo? Ou servidor com raio-x, certo? Depois vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Locais de trabalho, os servidores que operam com raio-x, substância radioativa, serão mantidos sob controle permanente. E aí ele traz, ó, olha o prazozinho que a sua banca amanhã pode modificar. Servidores que referem a este artigo. Qual é o artigo? Que trata sobre raio-x e substâncias radioativas. Eles vão fazer exames médicos a cada 6 meses, certo? 6 meses. Olha aqui o adicional noturno, olha aqui o adicional noturno que estava na questão, ó. Tá vendo? Adicional noturno, depois. O adicional noturno que estava lá na questão. O adicional de férias, que é um texto. Aí tem gratificação por encargo, de concurso e tal, passando. E ele chega nas férias, certo? Férias, cuidado, pessoal, que tem uma situação bem interessante, ó.
você pode acumular 2 períodos de férias e você pode dividir as suas férias em até 3 etapas. Você pode acumular 2 períodos e acumular em até 3 etapas no interesse da administração. Certo? Coloquei aqui, porque esse material também uso na nossa turma do IF, né? O servidor que opera diretamente, permanentemente com o raio-x, ele tem 20 dias de férias, ele foge a regra dos 30 dias de férias. Então, quem opera com raio-x ou substância radioativa, ele tem 40 dias de férias no ano, certo? Porém, ele tem obrigatoriamente que dividir em 2 períodos, certo? A cada 6 meses, ele vai tirar, certo? A cada semestre, ele tira 20 dias, obrigatoriamente. Ele não vai poder acumular isso daí. Né? Das licenças, aí você tem milhares de licenças aqui, ó. A UFRN cobrou licença para interesse particular, só que ela não pode, não é que não pode, ela pode, só que eu acho que vão optar por outras licenças. Então, se eu fosse vocês, eu dava uma olhada na atividade, para atividade política, certo? Na atividade política, se ele for trabalhar com licença. E do mandato classista. Atividade política é uma coisa, o mandato classista é outra coisa, certo? Serviço militar, terminou o serviço militar, ele tem 30 dias sem remuneração para assumir o cargo. Ó, atividade política, então preste atenção, ó. O servidor terá direito à licença sem remuneração. A atividade política ela é dividida a licença. Ó. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período em que mediados escolha na convenção partidária como candidato até a véspera do registro. Então, da convenção partidária até a véspera do registro, ele tem a licença sem remuneração. E depois ele passa a ter a remuneração, passa. Por isso que eu digo que isso é uma licença boa para cair amanhã na sua prova. A partir do registro da candidatura, até o 10º dia seguido da eleição, ele fará a licença assegurado os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Licença para capacitação foi aquela que caiu no domingo passado, certo? Licença para interesse particular caiu no domingo passado. Quem sabe ele traz agora, ó, de mandato classista. É assegurado ao servidor o direito de licença e remuneração para participante de mandato em confederação, federação, associação. E o que é importante aqui, pessoal? A quantidade de servidor, certo? Para que caia amanhã. Para entidades com até 5 mil, são 2 servidores que podem tirar essa licença. De 5.001 a 30 mil, 4 servidores. De 30 mil associados em diante, 8 servidores. Afastamentos, certo? Também é algo importante, vamos descendo aqui. E aqui, ó, para mandato eletivo, certo? Atividade política é uma coisa, quando você está na campanha, pré-campanha, certo? E mandato eletivo é outra coisa, certo? Você já ganhou. Atividade política está concorrendo. Mandato eletivo, você ganhou. E aí, ó, já está tudo grifado aqui, ó. É esse material que você recebeu? Você recebeu um resumo. Se você ganhar para mandato eletivo federal, estadual ou distrital, você ficará afastado do seu cargo. Se você for investido no mandato de prefeito, você é afastado do cargo, mas você vai optar pela remuneração. Se você ganhar para vereador, se houver compatibilidade, você exerce seu cargo, mas a verança. Se não houver compatibilidade, você usa a regra do prefeito, que você opta pela remuneração. Você é afastado do cargo e opta com a remuneração que você quer. Isso daqui não cai, isso aqui dispensa. Esses dois parágrafos aqui, ó. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se o exercício tivesse. Aí ele vai dizer que você não contribui, ou o parágrafo segundo. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou distribuído de ofício para outra localidade, diversa daquela do exercício de mandato. Você tem uma estabilidade naquela sua lotação. Vocês vão fazer um concurso para uma universidade, né? Então, se eu fosse vocês, eu daria uma atençãozinha bastante especial nessa seção 4. Ele fala sobre graduação, estricto sensu, mestrado, doutorado, qual é o prazo. O afastamento e realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos servidores titulares de cargo efetivo, respectivos órgãos ou entidades, há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Aí vai incluir, nesse caso aí, o período de estágio probatório.
que não tenham se afastado para a licença de assuntos particulares. Então, se não se afastou para assuntos particulares, você pode tirar aí a licença para o mestrado ou para o doutorado. Certo? E fala também do próprio pós-doc. Concessões, o que você pode tirar, você pode ausentar do serviço por um dia para doação de sangue, 2 dias para alistamento ou recadastramento eleitoral, 8 dias para casamento ou se o parente seu morrer. E aí ele diz quais são, né, os parentes que você pode tirar essa licença de 8 dias. Na verdade, não é licença, é um afastamento de 8 dias. Também terá um horário especial para você que estuda. O estudante tem que compensar, a pessoa com deficiência ela não precisa compensar, é o que diz aqui. Sendo o tempo de serviço, eu vou passar aqui. Eu quero trabalhar no finalzinho aqui com vocês o seguinte. Deixa eu descer aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar também esses grifos também. Serão 2 arquivos que vão estar na página. Vocês daram a letra assim. Deixa eu ver aqui, direito de petição. Regime disciplinar. Você dá uma olhada assim, ó, caiu na prova, ó, deveres. Vai ter que perguntar de novo. Deveres e proibições, certo? Proibições. Aí você tem aqui a questão das acumulações. Responsabilidade é o tempo assim, que eu vou trabalhar com vocês, que a prova não cobrou. Certo? E pode ser que amanhã tenha algo sobre isso. Então, foram os assuntos que eu escolhi. Pode cair processo administrativo? Pode. Pode, como não pode não cair. Não tem como ser um vidente. A gente tem aqueles assuntos que mais podem cair. Pode cair a questão da Previdência do servidor? Pode. Se não me engano, o INSS cobrou a Previdência. O servidor responde, o servidor ele vai responder nas 3 esferas, civil, penal e administrativa, certo? E aqui ele diz quais são o que é a responsabilidade civil, certo? O que é a responsabilidade penal, e aí a administração pública ela não vai investigar, ela não vai atuar nessa responsabilidade penal, certo? E a responsabilidade civil administrativa. O que eu quero que vocês memorizem para amanhã é isso aqui, ó. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, independente entre si. Porém, pessoal, S126, ele é interessante porque eu vejo um caso concreto da banca trazendo amanhã isso aqui. Eu vejo um caso, estou prevendo um caso desse, em que ela vai montar um caso e ela vai dizer que o cidadão daquele caso, ele foi absolvido criminalmente. Ou negativa de autoria ou inexistência do fato. E ela vai perguntar o que acontece. O que acontece? A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso da absolvição criminal, que nega a existência do fato ou a sua autoria. Então, ele nega. Quando há uma negativa do fato, quando há uma negativa de autoria ou existência do fato, a responsabilidade administrativa, não é a civil. A administrativa, ela é afastada, certo? Então, possa ser que a sua banca amanhã pergunte sobre isso. E aí, pessoal, para não dizer que eu não falei, questão das penalidades, o servidor pode sofrer advertência, que não pode ser escrita, suspensão, que pode ser de até 90 dias, sendo que, se você se negar a realizar exames determinados pela autoridade administrativa, você pode ficar suspenso por até 15 dias, certo? A suspensão pode ser convertida em multa de 50% do valor do seu dia. A demissão é a penalidade mais gravosa que você pode sofrer, certo? E aqui tem todas essas previsões. 131 é interessante porque ele vai falar da prescrição, certo? Prescrição do direito de punir do Estado. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após decurso de 3 e 5 anos. Na verdade, aqui não é prescrição, perdão, eu confundi a palavra. Não é prescrição, pessoal, é mais embaixo. Aqui é quando as suas penalidades elas serão retiradas do seu assentamento funcional, desde que você não cometa outras penalidades, que é de 3 e 5 anos. 3 para advertência e suspensão e 5 anos para 5 anos. Se você cometer uma penalidade de advertência, certo? Se você não cometer outra durante 3 anos, elas são retiradas do seu assentamento funcional. E a suspensão, professor, 5 anos, certo? E o cancelamento não vai ter efeitos retroativos. Por quê? Porque na suspensão, você lembra que você pode converter em multa, se você tirar do seu assentamento funcional, você vai deixar de existir. Aí você perderia esse valor de volta, por óbvio. 132, é interessante que vocês saibam, possa ser que caia amanhã, já que não caiu no domingo passado,
que são causas de demissão. Mas o que leva à demissão, né? E aí eu sempre digo, dentro disso daqui, um fato importante é inassiduidade habitual e que foi esse o tema que eu confundi o gabarito lá na... Galera, foi isso não, foi assim, não, foi outra questão. Né? Inassiduidade habitual e abandono de cargo. O que é inassiduidade habitual? O que é abandono de cargo? É bem interessante que vocês observem essa sistemática para amanhã, no domingo. Quem for dar uma lidazinha, aí você está aqui, ó, 138 e 139, abandono de cargo e inassiduidade habitual. É interessante que você saiba os prazos, né? O abandono de cargo. Você falta por mais de 30 dias consecutivos e na inassiduidade habitual, 60 dias no período de 12 meses. Passando aqui, agora sim, certo? Ó, a prescrição da ação disciplinar. Era aquilo que eu ia falar, só que eu confundi o inciso. Ó, partido. A ação disciplinar prescreverá. Uma coisa, pessoal, quando sai do seu tratamento funcional, advertência de suspensão. Outra coisa é quando o Estado perde o direito de lhe punir. A prescrição, certo? 5 anos para os mais gravosos. Demissão, cação de aposentadoria e disponibilidade. 2 anos para suspensão e 180 dias quanto à advertência. Então, teria, em tese, 180 dias para ele aplicar uma advertência, não vai prescrever. Claro que a gente tem os casos que a prescrição ficará suspensa e tal. Como é uma aula de revisão, estou só trazendo os tópicos para vocês. Certo? A gente tem aqui o regime disciplinar, certo? Que aí ele vai tratar de afastamento preventivo até 60 dias, para que você não influa no processo, você não possa aí estar influindo no processo. Galera, basicamente, eu tinha para falar para vocês é isso. O resto eu vou deixar no nosso resumo para que você possa revisar, certo? E deixando aqui uma palavra final para vocês, né? Para os nossos alunos, nossos seguidores, que continue no foco, continue no estudo, continue na dedicação, certo? O concurso da UFRN é mais um dia de teste para você. Se tiver que ser esse concurso, independente de qualquer coisa, ele será seu. Se não for para você esse concurso, outros virão, certo? E eu sempre digo que concurso público, ele vai passar naquele cargo público quem for resistente. Por isso que muitas horas eu começo, e aí, cadê os sobreviventes? Por quê? Porque você tem que ser resistente. Você faz uma prova, não se deu bem na prova, o que você vai fazer? Você vai pegar essa prova, você vai analisar, ver, como eu fiz aqui, ó. Eu comecei esse aulão respondendo a prova anterior. E é isso que você vai fazer, certo? Se você, por acaso, na prova de amanhã da UFRN, você não se der bem, beleza, o que você vai fazer? Você vai pegar a prova e ver, eu errei mais no português, eu errei mais nisso, eu errei mais na redação, eu errei mais nesse piloto. E aí você vai fazendo da sua reprovação a sua aprovação. É assim que você vai conseguir sua vitória. Né? Não se esqueça, sempre digo isso aos meus alunos. Eu não conheço ninguém que tenha vencido tendo desistido, certo? Eu não conheço ninguém que tenha vencido tendo desistido. Se venceu, é porque não desistiu, certo? E eu digo mais, vencedores não desistem, certo? Vencedores não desistem. E se não desistir, vai conseguir a vitória. Desejo a vocês uma excelente prova e venham comentar aqui, ó, pós-prova, se caiu alguma coisa do que a gente falou aqui, é importante esse feedback, é importante esse retorno. Gostou desse vídeo? Caminha para um amigo, para uma amiga. Se inscreva no canal, você está chegando aqui agora. A gente está com muito material gratuito aqui e vamos colocar bem mais, certo? Então, faça a inscrição, ative as notificações. Boa prova aí. Até mais.